Autismo. Eu vou falar sobre uma marca, uma comunicação que ela é mais simples, mais abrangente e instantânea. Bem, eu sou Melissa, eu tenho 44 anos, sou mãe solo, sou escritora, tenho 7 obras publicadas. Sou ex-DECASEG, sou cristã, tenho dupla condição, autismo nível 1 e superdotação. Eu tenho entendido o autismo como uma primitividade. O autismo como vindo de um lugar, na linha do tempo, o início de quem eu sou, de todas as coisas, da criação, do Éden, e identifiquei isso nas outras espécies como uma carga de pureza, de primitividade, muito mais presente nos outros do que em mim, porque fui criada e evoluí. Fui criada por Deus e evoluí. Uma criação que evoluiu, cujo cérebro houve uma mudança. Eu entendi que o cérebro neurotípico, o cérebro autista, ele foi criado sim, né, de níveis mais severos e foi suavizando essa severidade até a neurotipicidade. 3, 2, 1, neurotípico. Eu identifiquei muitos dos meus comportamentos autistas nas outras espécies, comportamentos de defesa e comportamentos que eu gosto, como uma alimentação mais restrita, hiperfoco, escolha do que fazer, o que fazer, por que fazer, extremamente restrito também, sem substituições na alimentação ou no que fazer, hiperfoco, hiperalimentação, uma alimentação escolhida, restrita, com muitos nojos, angústias, porque não consigo fazer substituições.
de sentir-me acuada, né, pela sociedade, porque a sociedade, ela é algo que o meu cérebro desconhece, por causa da carga primitiva que há em mim muito maior do que no cérebro neurotípico. Então a sociedade é a meu ver, um cativeiro. Não é algo que não é algo lógico, é algo que eu vivencio as coisas. Então eu estou dizendo para vocês que eu vivencio as coisas de forma mais primitiva, enquanto que o cérebro neurotípico ele vivencia as coisas de forma lógica, e a lógica ela mente, ela manipula, ela substitui, ela finge, e nós não, nós vivenciamos. E se você vivencia, não tem como você vivenciar fingindo. Não tem como você fingir que você usa o manequim 36 se você usa o 44. Você não vai conseguir fingir isso. Para você vivenciar isso, o 36 tem que caber em você, não cabe, então não tem como fingir. Entende? A lógica, sim. A lógica, a teoria, a fala. Ela não precisa vivenciar algo. Então, a fala, a teoria, muitas coisas que a sociedade cria são como fantasmas, não sei dizer, como se fosse um holograma de uma coisa que não existe, mas existe e não existe. No fundo não existe, né? Essa comunicação por marca, minha filha, ela ganhou um pirulito, ganhou não, assim, eu comprei, né? Ganhou de mim, né? E eu tive esse estalo agora, me veio, né? Eu sou cristã, eu disse, eu sou cristã. E eu tenho isso eu sou artista também, né? Eu sempre faço as minhas obras por intuição. E agora me veio algo por intuição de novo, que é esse pirulito, que marca a língua. Eu estava aqui me comunicando com Deus, e aí me veio esse pirulito, a língua da minha filha. E ele assim, é um pirulito branquinho que vem uma tatuagem, que eu chamei de carimbo, porque ele vem uma tinta e vem, eu não sei se ele é meio saltado, sabe? E aí a criança põe na língua, ou você pode pôr na língua, e ele marca a sua língua nos pontos certos, assim, tudo, né? Fazendo o desenho. E eu tava aqui deitada, tentando me comunicar com Deus através desse marca-língua. É difícil de explicar, mas eu preciso explicar de uma forma que vocês entendam. Jesus sempre falava as coisas em parábolas, para que as pessoas entendessem. Então, mais ou menos assim. Eu preciso dar algo para vocês, para que vocês entendam como é essa comunicação, sem palavras. Ela é assim, é um marca-língua. Ela não falha, ela não tem falha. Tem onde não pegue, e outra, não pode pegar num lugar que não pega. Ela é inteira, a palavra não. Ela descreve, ela é descritiva e ela falha. E ela é cansativa e ela
ela é gradativa, né? Aliás, eu já tentei explicar mais ou menos isso, né? Que, por exemplo, é como... Eu lembro que da outra vez que eu tentei explicar isso para vocês, eu disse assim: nós temos as letras, né, no português. O japonês e o chinês, ele tem um kanji. Casa, C-A-S-A, casa. O japonês e o chinês não, ele tem uma marca, um desenho que equivale a casa. Só que agora Deus me deu outra coisa, que é esse marca-língua. É uma comunicação que ela é abrangente. Eu estava aqui comunicando com ele toda a minha existência, como eu estou me sentindo e tudo que aconteceu até agora na minha vida. E aí eu percebi que, e de repente eu pensei em começar a descrever tudo. Só que toda vez que eu faço isso, parece que eu falho em conseguir explicar tudo, porque sempre fica faltando coisa. Mas quando eu não falo nada, quando eu uso essa comunicação com ele, que é autista, em vez de eu tentar me fingir de neurotípica, que é um marca-língua, não falta nada em instantâneo. É como se, por exemplo, em vez de eu tentar explicar como é a sensação de entrar na piscina, eu simplesmente entrasse. É muito difícil de explicar. Essa tatuagem, né, na língua, eu vejo que ela, entende? Ela marca de uma vez. Ela pega nos pontos certos. E para que ela fique perfeita, né? E não tem rebarba. É uma comunicação que não tem rebarba. Não tem erro. Não existe mentira. Não existe, é impossível. E não falha nada. Não há algo que você tenha, que você esconda ou que deixe de ser falado. Impossível. É uma comunicação que ela é uma tatuagem, ela tudo tá ali, imediatamente. Em milésimos de segundo, toda a sua vida tatuada. É isso que eu vi sobre a Terra, que nós tatuamos a Terra, mas que também quando você olha para o céu, e eu faço isso desde pequena, só de eu olhar, só de eu me virar para cima, a minha comunicação é esse marca-língua, essa tatuagem. Ele lê, me escaneia. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Sobre o que é? E toda a minha vida. É impossível esconder alguma coisa, porque é uma tatuagem. É diferente se eu for conversar com um psicólogo. Você tem ali o que? 20 minutos, meia hora, 40 minutos, mesmo 1 hora, 2. Você não vai conseguir explicar. Porque essa tatuagem é muito... Ela é muito certeira e ela é muito abrangente sobre todas as coisas. Eu acho que eu tô falando sobre o natural também. Eu fico pensando se as outras espécies, elas
elas têm esse mesmo tipo de comunicação com Deus. E eu acredito que tem. Os fetos têm essa comunicação. É uma comunicação que eu chamo de irracional. Comunicação irracional. Ela é mais avançada do que a racional. A irracionalidade, a intuição, ela está na margem do sobrenatural. Que eu entendi que é experiência e sentimento. Aí nós temos a lógica, que é outra coisa. A lógica seria você ver a marca, a tatuagem, né, desse marca-língua, por exemplo, essa comunicação. E você descrever, tentar descrever isso. E você falharia, mesmo que você tivesse uma boa intenção. E se você não tiver também, você falharia com certeza, só que aí de uma forma proposital. Tinha uns anos pra cá, Deus me falou uma coisa muito estranha. Não mais pra mim, estranha pra vocês. Que a fala e a comunicação que nós temos, ela é extremamente atrasada. E agora eu estou pensando se é por isso que os autistas não falam, muitos deles. De um tempo pra cá, tinha alguns poucos anos pra cá, eu não só tenho sentido angústia, né, de falar, isso sempre senti, né? Eu era muito calada, até meus 30 anos, eu comecei a soltar um pouco a fala depois dos 30 anos, depois que eu comecei a trabalhar em fábrica no Japão. Eu lembro que lá no Japão eu tive alguns colegas peruanos, bolivianos. Eles eram pessoas tão bacanas, muitas vezes tão simples, e que eu acho que eu me sentia desarmada com eles. Eu acho que o meu instinto de defesa, ele pode ter sido desarmado um pouco. E eu acho que eu comecei a conversar mais, entende? Eu era extremamente calada. E eu não notei que eu desarmei isso, que eu comecei a falar mais. Isso eu só notei em mim porque a gente não se nota autista. A gente não acha que há nada de estranho em nós. Então, eu acho que nem o nível 2 e o 3, ele talvez não se perceba, entende? Você pode perceber ele, que ele é diferente, mas talvez ele não se perceba, né? Porque eu, em toda a minha construção de vida, quando as pessoas me achavam lenta, estranha, eu não me achava estranha.
eu achava as outras pessoas estranhas. E é sempre isso. Sempre que eu vou falar do lugar onde eu vivo, das outras pessoas, de como foi minha infância, adolescência, eu sempre vou usar essas palavras. Eles são estranhos, eles são muito estranhos, eles são esquisitos. Eu não me sentia bem com eles porque eles são muito estranhos. Então sempre era, eles são estranhos, e não eu. Né? Porque o que é estranho? É aquilo que é diferente de você. É aquilo que é de fora, não é de dentro. Eu estava pesquisando sobre essa palavra. O estranho é aquele que é de fora, não é de dentro, não é familiar. Então, os outros não são familiares para mim. São estranhos, são como se não fossem da minha família. Entende? Por exemplo, eu entendi o seguinte: há dentro de mim 2 tipos de seres: o primitivo e o avançado. Isso é uma construção que eu fui vivenciando isso, não li em algum lugar. Por exemplo, eu tenho trazido para vocês sobre o veganismo. Isso é uma coisa que eu vivenciei, sabe? Claro que eu li primeiro um artigo, mas se eu não tivesse tido uma experiência, eu tive uma experiência sobrenatural, e eu senti que eu nasci para ser vegana, e eu entendi que isso veio lá da minha criação, que eu fui criada com muito amor por um pai que me criou vegana. E depois eu vim evoluindo, e essa evolução significa maceração de quem eu fui, ou você esqueceu quem você era de fato. E muitas vezes, o que é essa intuição? Eu lembro, eu não estou conhecendo, eu não estou aprendendo. Não existe o aprender, existe o eu me lembro. Eu estou lembrando, parece que eu estou lembrando de alguma coisa. Eu sempre tive uma leve a média percepção de que o sobrenatural sempre me acompanhava e que tudo era sobrenatural. Sempre estava ali entremeado na minha vida. Isso desde pequenininha, desde os 4 anos. Eu tive uma experiência de quase morte, né? Uma experiência fora do corpo e outras experiências também. E assistindo a relatos de outras pessoas, todas as pessoas que têm acesso a algo além, fora daqui, que descobrem que a consciência, ela não é só isso aqui, e que a vida continua em outro lugar, em outros lugares, elas percebem que elas se lembram de alguma coisa. Então, essa percepção de que eu não aprendo, eu me lembro. É muito forte. Imagina que você fosse um médico e você tá com uma dor.
você não sabe dizer onde que tá doendo. E também você não precisa dizer pra ele. E ele passasse você numa máquina. É isso. Essa é a comunicação da tatuagem. Ela escaneia você. É muito estranho isso. Eu não sei. Eu nem sei mais se isso é do autismo ou da superdotação, porque eu tenho as duas coisas dentro de mim. A superdotação, ela é outra coisa. Ela é um avanço. Eu acho que quando eu era adolescente, isso. Uma vez eu vi uma conversa. Teve uma pessoa, não sei se foi um parente meu, alguém que eu conhecia, que falou, né, que acreditava que nós fomos criados por Deus. Eu vou tentar mais ou menos, enfim, é difícil explicar as coisas quando a gente começa a pensar no preconceito, né? Parece que a gente não quer contar. Mas então, que nós somos criados por Deus, enfim, primitivos. E é esse autismo, essa primitividade dentro de mim. E em algum momento houve uma intervenção de outros seres, de outro planeta, alienígenas, extraterrestres. E a pessoa dizia assim, não sei se é uma teoria, alguma coisa, uma suposição, porque somente nós somos estranhos, somente nós somos bípedes, falamos, né? Fazemos substituições, essas escolhas que a gente tem do eu construo ou eu destruo. E muitas vezes construindo nós estamos destruindo os outros e a nós mesmos. Entende? Muitas vezes construindo coisas bonitas, a gente está fazendo uma destruição. Só que a gente só vai perceber depois. Muitas coisas que o ser humano fez, de coisas belíssimas, isso e aquilo, que ele, tecnologia, avanço, isso, aquilo, ele teve que destruir muita coisa no caminho. E ele sabia disso. E ele pensou, eu vou pagar o preço. Ou que não seja eu, outras pessoas vão pagar esse preço. Nós sabemos que isso faz parte da história da humanidade. As conquistas e muitos avanços não foram de graça. Tem um preço e está marcado na terra. O preço. Preço de sangue. Entende? Sangue derramado. Muito sofrimento. Muito. E muito sofrimento está acontecendo agora. Sabe? Muitos avanços é preço de sofrimento, entende? E eu não gosto dessa parte, né? Essa parte me fere bastante. Essa questão do que as coisas ainda estão acontecendo, mas enfim.
Aí, como se nós tivéssemos sido escolhidos e houvesse esse avanço, né, que nós tivemos. Só que quando eu soube disso, quer dizer, quando me falaram isso, eu pensei, nossa, nada a ver, que loucura. Imagina, sei lá. Até pensei assim, nossa, não, mas interessante, mas sei lá. Quem que acredita nisso, né? Muito. Enfim, só que nos últimos anos eu tenho observado muito as outras espécies. A começar que eu comecei observando meus cachorros. Depois eles faleceram, tive outro cachorrinho que também morreu e comecei a observar o que? Aquilo que eu tinha à disposição, que eram os pássaros, né? E eu nunca tive passarinho, né? Mas aí eu vinha à memória o seguinte, que desde sempre eu sempre senti angústia de ver um passarinho na gaiola. E eu não sabia de onde vinha isso em mim. Ninguém me falou que era errado pôr um passarinho na gaiola. Eu só sentia isso. A gente, para saber o que é certo e errado, geralmente há uma fonte, um discurso, alguma coisa lógica. Mas não é assim. Não é assim. Nunca foi assim para mim. Nunca foi. Nunca precisei de alguém dizer, ó. Muitas vezes eu precisei sim. Nem sempre. Mas muita coisa era intuitiva em mim. Sabe? E o autismo, ele tem isso de... Parece que eu me lembro de alguma coisa. E parece que eu me lembro que isso é errado. Mesmo que ninguém tenha me dito. E isso vem com a angústia. A angústia diz o seguinte, isso é errado. Por exemplo, quando alguém mente para mim, eu sinto extremo desconforto e eu me desestabilizo. E gera angústia. Né? O fingimento social também. Porque isso me lembra, a angústia lembra o quê? Que isso é errado. Então o ser primitivo, ele é puro. E as angústias são sinais de que aquilo é errado. Não é próprio dele, entendeu? De uns anos pra cá eu pensei o seguinte, isso sempre com Deus, né? Por que eu preciso falar se isso me gera angústia? E eu não consigo, parece, acertar o alvo. Eu digo, descrever as coisas de forma correta, como a comunicação não em palavras, não em sons. A comunicação que é uma tatuagem, ela é tão rápida e abrangente que é impossível de eu conseguir, que seria uma telepatia, entende? Aí por isso que eu não sei se é primitivo ou avançado.
Então, desde criança eu uso essa comunicação com Deus. Só que eu não tinha noção disso. Porque meu Deus, era automático. Isso é uma coisa que não se aprende, não se ensina pra ninguém. Agora isso talvez seja da superdotação. É difícil de divisar quando começa uma e quando começa a outra, entende? Eu tenho a sensação de conforto quando eu sinto esse escanear em mim. Eu disse para vocês que Deus é o irracional. Eu disse, pois é. Deus é o irracional, que é o amor, que é a intuição, que é a lembrança de algo. E isso que ele significa para mim. Ah, eu me lembro dele. É ele, aquele que me criou. É o meu ser primitivo falando. Nossa! E aí sinto alguma coisa que eu não sei explicar o que é por ele. Eu sempre sinto isso. Mesmo que ninguém tenha me dito sobre Deus, eu sinto isso. E eu acredito que nós temos uma memória ancestral dentro de nós. E todos eles dentro de nós sentia uma saudade e uma lembrança. Parece que eu quero lembrar algo e não consigo. Quero acessar lá o momento da criação e o momento da evolução. Quando eu me tornei estranha também, né? Eu tenho falado muito sobre a queda, né? O pecado original, quando todos os problemas começaram na Terra, eu entendo que foi pela instauração da violência. Eu falei que a gente evoluiu e pagou um preço, que é o sangue derramado. Eu vi muito sangue derramado na Terra. Ainda está se derramando. Através do sangue dos animais, né? Sofrimento deles. Nós fomos criados, eu entendo, extremamente primitivos, sem beleza, sem inteligência, né? Eu entendo que nós éramos fofos, fofinhos, bonitinhos, assim Deus nos cria junto com os outros seres. E além do aspecto físico, e também isso é só um detalhe, né? Mas para mim, a grande diferença não é a inteligência e nem o aspecto de como você se olha no espelho e se vê. É a violência. Por que um ser tão inteligente e bonito se torna tão mal como nós nos tornamos? Porque nós não nos tornamos bons. Nós nos tornamos maus.
eu tenho pensado sobre a palavra fera, né? Nós somos uma fera enrustida, né? Porque nós não somos feras. Olha para sua mão. É provavelmente bem delicada. Mesmo que você seja homem. Bem delicado, perto da pata de um leão. De uma onça. Olha para os seus dentes. Dentes delicados. Mesmo que você seja um homem. Olha, vai ver a dentição de um leão. Aquilo é uma fera. Você não é. Então nós somos feras, né? Nós não somos feras de verdade. Nós somos presas. Só que a diferença entre a fera e a presa, que está se fingindo de fera, é que essa presa, ela tem muito medo de passar fome. E ela tem muito gosto pelo controle, pelo poder. Por isso ela cria um buraco, ela é bastante violenta porque ela quer matar um monte de uma vez e esconder nesse buraquinho dela. Não é assim? Tem um trecho bíblico que eu achei interessante. Não sabia que é assim, eles faziam um buraco assim, né? E aí eles trazem a caça, e acho que põe ali com os leõezinhos, né? Eles põem sempre os filhotes num buraquinho, né? Para esconder de outros predadores também, né? Que os predadores gostam de comer filhotes de outras espécies, né? Um predador come filhote de outro predador, enfim. E aí coloca ali também a caça, né? E se não é a violência, eu não sei se a violência cria a ganância e o materialismo. Parece que uma coisa está coligada com a outra. Talvez se não houvesse violência não haveria diferenças sociais. Se não houvesse violência, também não existiria, por exemplo, a escravidão das outras espécies, né? Por exemplo, pássaros nas gaiolas, as pessoas não comeriam carne, né? Não tomariam leite da vaca. Isso tudo está ligado com a violência. Eu tenho falado para você sobre o SOS das outras espécies e que eu me dei conta num sonho que eu tive com uma cachorrinha minha, né, que me mandou um SOS e ela realmente estava passando necessidade. É essa comunicação do carimbo. Ela foi escaneada e o resultado é como você vai, tipo, ela foi, fez um médico passou ela na escaneadora, enfim, em uma espécie de máquina, e o resultado foi mandado para mim. Imagina que eu faço um exame e o resultado do meu exame vai aí para tua casa, porque de repente eu não posso solucionar o meu problema. Você pode. Ou ao contrário, você faz um exame, em vez de ir para tua casa, o resultado vem para mim, porque eu posso solucionar o seu problema. Foi mais ou menos isso. Então, ela estava passando por uma situação
e ela, né, os cachorros são irracionais, mas eles têm a comunicação irracional. Então, é como se uma máquina passasse por ela, no momento que ela estava ali de aflição, escaneou, carimbou, mandou para mim. E que esse é SOS. Eu sonhei e vi o resultado. Aí eu fui conferir, era real. Mais ou menos isso. Agora que eu tô tentando explicar para vocês como seria. Então pode ser que os autistas eles sejam mais intuitivos do que lógicos, por causa da carga primitiva. Eu tenho bastante vontade agora de pra frente começar a falar sobre a superdotação. É muito estranho você se sentir partido em dois. Como é que duas coisas tão diferentes podem conviver dentro de mim? Mas eu comecei a deixar que as duas coisas me ajudassem, entende? E eu preciso deixar que elas me ajudem. Tanto o meu lado primitivo quanto o meu lado avançado. Porque tem a hora de cada um. E as duas coisas, elas se engrenam e fica tão perfeito que eu não sei explicar. Não há briga. Uma coisa ajuda com a outra, entende? A primitividade, ela é simples, ela é certeira, ela não mente, né? Ela busca uma coisa natural que faça bem. Ela quer se sentir bem, ela quer, né? Só que ela é mais propensa ao medo, né? A se sentir paralisada. A superdotação, ela é corajosa. Ela é extremamente corajosa. Meu lado autista não é assim, é o oposto. E é muito estranho. São duas coisas completamente diferentes convivendo dentro de mim. Essa simplicidade da primitividade, ela também, ela vem com uma cobrança, né? Que é uma cobrança do imediato. Eu comecei a perceber que eu tinha uma cobrança de mudança do meu tempo, do mundo em que eu vivo, né? Do planeta Terra, do meu país, enfim, de tudo. Como se eu não pudesse ver as mesmas coisas de quando eu era criança acontecendo ainda, agora que eu sou adulta. Eu ainda as vejo. Agorinha mesmo eu estava pensando, por que eles ainda fazem isso?
Não faz sentido. E se eu pensar que eles ainda vão fazer isso esse ano, ano que vem, e depois, faz menos sentido ainda para mim. E aí eu entro na angústia, no caos. Eu desestabilizo. É o meu ser primitivo. Que eu fico tentando entender o cativeiro e o comportamento dos outros que não sabem que também são seres primitivos e estão dentro de um cativeiro. A única diferença é essa. Eles estão no cativeiro e os outros não estão. Só porque eles gerenciam cativeiros, não significa que eles também não sejam animais de cativeiro. Você entende? Eles são. Nós somos. E eu comecei a pensar que eu sentia que eu tinha uma sede, uma explicação de algo que não fazia sentido. Um cansaço que eu tinha, que às vezes eu pensava, nossa, parece um cansaço de 200 anos, e aí eu fui aumentando. E às vezes parece que eu fico tentando acessar alguma coisa que eu não posso. Uma memória de algo. E outro dia eu falei para vocês sobre a culpa ancestral, né? A culpa que eu sinto é uma culpa homo sapiens, uma culpa da minha humanidade. Humanidade não tem carga positiva, mas negativa, é o sangue derramado sobre a terra. E a culpa é minha e sua. A gente leva a culpa por aquilo que o nosso país fez, a nossa família fez, entende? A gente tem a culpa. Nós somos culpados. Então, humanidade, essa palavra, ela tem uma carga negativa e não positiva. É uma marca sobre a terra, é marca de sangue, de dor, de sofrimento. Imposição de sofrimento para avançar. Eu tenho que causar sofrimento para que eu... Você entende isso? Então essa culpa ancestral, essa lembrança de que algo foi feito, e não só algo, muitas coisas foram feitas. E as pessoas sempre acham que o sofrimento é necessário, não é. Eu entendi que é a dor que causa a maldição. Quando existe alguém sofrendo injustamente, temos uma outra maldição. E elas se somam, entende? E tem os momentos dos imediatos, que seria quando a gente tem o livre-arbítrio de escolher e quando em algum momento é como se a nuvem fosse sendo feita. E aí o momento que chove é o momento do imediato, que não dá mais para esperar e aí chove. Aí alguma coisa acontece. Eu não consigo pensar como uma pessoa neurotípica, então se toda maneira de explicar vai ser diferente, né? Sempre vou tentar ilustrar para vocês, para que fique mais fácil de vocês compreenderem. Eu tive um sonho essa noite passada e foi bem ruim aquele sonho, sabe? Se eu contasse, né, a história, por exemplo, dessa mulher, seria uma coisa. Mas já que eu acordei lá sendo ela, aí é outra coisa.
Eu acordei na vida dela sendo ela. Sentindo o desespero que ela sentia, a angústia que ela sentia, todos os sentimentos bons e ruins que ela sentia. Aí é outra coisa. Então, você viver o autismo é uma coisa. É como se você pudesse acordar dentro da vida do outro. É diferente. Acontece que eu fui criada não como ser primitivo, ninguém nunca disse que eu era primitivo. Eu sempre recebi elogios como, você é muito inteligente, isso, aquilo, porque eu sempre fui, né? Por causa da superdotação, né? Não sabia. Então eu fui criada como um ser... como que eu vou dizer? Eu fui criada como uma coisa e descobri depois que eu era outra. É mais ou menos isso. É só por isso que a gente come carne, sabe? É só por isso que muitas vezes a gente não se liga com as outras espécies. Porque a gente foi criado de forma lógica e se reconhece como algo diferente. Ai, desculpa. Nós temos um desenho na nossa cabeça sobre o que nós somos. É isso. E isso limita a nossa experiência com os outros. Quando eu tive os meus cachorros, eu tinha que agachar para abraçá-los, queria olhar nos olhos deles. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso, eu me senti tão mal. Eu senti assim, nossa, mas será que isso é certo? E depois que eu fiz a primeira vez, depois foi tranquilo. Mas você tem a impressão de que, será que é correto eu me abaixar ao nível deles? Porque tem aquelas pessoas que olham as outras de cima, entendeu? E tem aquelas que se agacham, olham nos olhos. Pessoa que... eu não sei explicar isso. É como se, digamos assim, eu não posso viver a sua vida, mas eu venho e sento do teu lado, seguro na tua mão. Você vai passar por um processo difícil. Eu não vou poder passar com você, mas eu vou estar ali segurando a tua mão. Então, por exemplo, eu não posso ser um cachorro, mas no que eu agacho e olho nos olhos dele, eu tô ali do lado dele entendendo, tentando entender como ele é. Não tentando, não é de forma lógica, não quero colocar isso. É sentindo, experienciando, percebendo intuitivamente o que ele é. Então, cheirando meu cachorro, abraçando, sentindo a temperatura dele, ouvindo o sonzinho dele. Essa troca é assim. É sempre assim. E aí eu percebi, uau, olha, tem tantas coisas nele que existem em mim. Daí você percebe, nossa, eles têm personalidade, né? Tive vários cachorros. Cada um tem a sua personalidade. Eles têm reações que nós temos, né? Eles têm tristeza, eles têm saudade da gente. Daí você começa, nossa, eles têm tanta coisa que eu tenho também. E aí a sua primitividade
vai se reconhecendo neles. Claro que ele em você também, só que você desconhece isso. Aí é um tabu, né? Porque eu sou o tal, a tal. Eu venho sendo elogiado como um ser belo e inteligente. Eu não posso descer a um nível desses. Esses aí. Só que conforme você agacha, você começa a perceber que não há tanta diferença assim não. Aliás, é por isso todos esses movimentos veganos são pessoas que descobriram que eles são como nós, eles sentem dor, eles querem ter uma vida, uma dignidade, eles têm família. E talvez, será que eles também não se lembraram do momento da criação, mesmo aqueles que não são cristãos? Todos eles lembraram, porque o relacionamento com Deus não era uma religião. Aliás, religião significa religar. Religar o quê? Religar para mim o momento da criação. Aquele Éden, aquele, né? Relembrar o quê? Que nós fomos criados veganos. Tá carimbado, já que eu disse em carimbo, tá carimbado em nós. Isso somos nós, sem defeito, sem substituição. Isso está na nossa boca original, língua original. A minha filha perguntou, mamãe, e quando você comia carne? Como que era? Falei, filha, não importa mais. Deus trocou minha boca, minha língua. A minha boca sempre foi assim, de não comer carne. Só que eu que não sabia, eu que não lembrava. Eu era assim, fui criada assim. Eu fui criada para o amor, para a paz, para muitas coisas que ainda eu hei de descobrir, ainda estou descobrindo. Eu estou relembrando alguma coisa. E eu tenho que observar os meus sentimentos. E é como se eu estivesse tudo ali no mar profundo. Esse mar profundo é o inconsciente. O subconsciente, para mim, ele nunca foi um problema. Consciente, sim. Porque o subconsciente, ele detém a verdade. O consciente, ele detém a mentira. O consciente, talvez ele diga, eu não quero lembrar. O subconsciente diz, você deve lembrar. Nós não temos existência à toa. Eu creio que nós... E eu tenho essa urgência da mudança, muitas vezes. E parece que é uma cobrança ancestral dentro de mim. De por que nós somos ainda assim? Por que nós somos tão maus? Né? Por que esses carimbos na terra de sangue, de sofrimento? Por que passou tanto tempo e ainda, né? E ainda não mudamos, né? Eu não sei se você já sentiu essa dor do todo, que é um carimbo também. Parece que marca. De um tempo pra cá, às vezes aconteceu uma coisa estranha. Tem aquele filme que fala, pra mim aquele filme fala sobre superdotação do X-Men. Tem aquela personagem que ela se transforma em qualquer pessoa. Pois é.
Eu contei a experiência do pato, que eu me transformei em pato. É tipo isso. Por que que eu me transformo muitas vezes nas pessoas? E eu notei isso, que é um recurso que Deus parece que Ele me deu e que vem da superdotação. Tanto para poder ter empatia das pessoas, para escrever histórias, e isso, as duas coisas, para contar histórias e ter empatia. Parece que eu mergulho dentro e não fora. Não, eu tô nem meu Deus. É diferente você narrar algo fora de você, narrar algo de dentro, entende? Então, às vezes eu tinha esse sofrimento do todo. Às vezes eu tinha sofrimento do indivíduo, e nem sempre é um indivíduo pessoa. Às vezes pode ser um indivíduo, um pato, uma vaca. Mas às vezes, por exemplo, não é a vaca, são todas as vacas. Então é um carimbo de uma massa. Tipo, não é um feto que vai ser abortado, todos os fetos. Então é um carimbo, é um sofrimento que é um carimbo. Ó, esse carimbo representa todos esses. Ou é um sofrimento de todos os sofrimentos, que é um carimbo também. Então você começa a sentir o sofrimento do outro. E aquilo é um carimbo, e isso aqui traz uma carga existencial muito grande, uma cobrança de que por que nós não mudamos ainda? Por que eles ainda estão sofrendo? Por que eles ainda estão enviando SOS e esperando ajuda? Se nós não podemos fazer isso, não podemos. É muito angustiante. Porque você está dentro do mesmo planeta, eles estão enviando SOS e você não pode fazer nada por eles. É diferente se eu estivesse em outro lugar. Eu estou no mesmo lugar. Então os SOS estão passando por mim. Eu vejo, eu sinto, eu não posso fazer nada. Ou não nada, pouca coisa, né? A questão não é fazer pouca coisa. Por exemplo, é você ser escalado para você fazer uma coisa que você acha pouco. Digamos, é como se eu tivesse sido escalonada para escrever mensagens e eu acho que isso é pouco. Outras pessoas foram escalonadas para fazer outras coisas. Mas às vezes não é que é pouco, eu acho pouco. Enfim, eu já falei para vocês que também não é sobre estar perto, né? Ou saber mais. O conhecimento ele não traz solução. Depende de como as coisas são estudadas. Muitas vezes as coisas são estudadas para sustentar o problema ou criar mais problemas. Por exemplo, né, quando esses seres, os bois, as vacas, por exemplo, eles vão mandando o SOS de estamos sofrendo, e aí vem uma ciência para estudá-los, eles não estudam eles para solucionar. Eles não são resposta ao SOS. Não, eles vêm para atender o interesse.
E eles vão fazer com que esses seres, eles mandem mais e mais SOS. Então vai aumentar a carga de comunicação deles. A comunicação é racional, né? Então, por exemplo, é assim que a ciência veterinária faz, né? De repente, é assim que a política faz. Enfim, que as diversas ciências fazem, é que eu entendi que há duas coisas, a solução e a sustentação do problema. E a humanidade, ela caminha na sustentação dos problemas e no avanço. Então, ela sustenta alguns problemas e ela avança criando sofrimentos. É assim que a humanidade ela avançou, né? Então, nós éramos mais lentos, né? Não éramos tão inteligentes. E a gente aumentou, por exemplo, a gente tinha um cardápio restrito, assim como o autista, né? Nós aumentamos o cardápio. E nós achamos que isso... Lembra que eu falei, ai, tenho medo de passar fome? Isso é nosso. Então a gente aumentou o cardápio para não passar fome. E também a gente se tornou mais materialista também por medo de não passar fome. Por medo de passar fome. Ó, o materialismo, a violência, tudo isso está no medo de passar fome. O egoísmo é o medo de passar fome. Uma pessoa que é extremamente, como fala? Sabe aquela pessoa tão egoísta? Como que fala? Mão de vaca, esqueci o termo agora, a palavra. É o medo de passar fome. Ela tem medo de passar fome. Por isso que ela não ajuda ninguém. Entende? Por isso que ela não... Enfim, sei lá. Avarento. Isso. A avareza. Ela vem desse medo. Só que no Éden a gente tinha à disposição tudo. Né? A gente não quer passar fome. Então, depois do pecado, a gente cria o nosso próprio modo de viver. A gente se torna um pouco mais rápido, né? Nós éramos mais lentos e não havia violência. Para mim, a primeira coisa, por exemplo, que a gente muda é o jeito de comer. Então a gente só comia frutos, aí a gente passa a comer carne, que é a historinha do Caim e Abel. Né? Depois da queda, a primeira história que vem é Caim e Abel, que é a mudança no cardápio. E não só a mudança no cardápio, é a primeira profissão, é o modo de vida. Então ele se torna mais rápido, porque até então a gente só vivia isso, era só a vida. Que eu falei para vocês que nós éramos seres viventes, nós éramos. O que é ser vivente? É um ser que vive, né? Então a gente tinha acesso a tudo. A gente tinha tudo na mão ali. A gente produzia assim na terra, mas aquela terra ela era
a gente plantava aquilo para comer, talvez na hora. Eu acho que tudo crescia muito rápido. Era tudo muito imediato, tudo muito intuitivo. Eu sei, não havia não havia livros, não havia alguma coisa que explicasse como você fazer com a terra. Você só sabia. Eu sei que é assim que faz. É assim que as outras espécies fazem, através da intuição. É instintivo. A intuição é instintiva. Eles sabem. Você não explica para a passarinha como ser mãe. Ela já sabe. Quando chega o momento certo, ela já sabe. Já sabe tudo. Nós não. A gente vai ganhar um filho, a gente tem que colocar um aplicativo no celular, eu coloquei. E quantas coisas a gente tem que ser ensinado em tudo, senão a gente não sabe fazer nada. Porque a gente cortou esse lado primitivo. Então acho que muita coisa a gente sabia. A gente sabia exatamente sobre muitas coisas, principalmente do nosso corpo, do corpo do outro, né? Do que fazer, o que não fazer. Talvez a gente não conseguisse explicar, mas isso não é necessário. O necessário é você saber o que fazer, não explicar, porque o ser humano, ele sabe explicar, mas ele não sabe o que fazer, porque se ele soubesse, o mundo não estava assim, né? Então ele tem muita explicação e ele não tem o equilíbrio, a solução. As outras espécies não. Pergunta para elas, por que vocês estão agindo assim? Não, me explica. Elas não sabem explicar, mas elas sabem fazer. Então saber fazer é mais importante do que saber explicar. É o que Deus mostrou. O que é isso, Senhor? É você assistir um filme e aquele povo está falando na sua língua. Você está entendendo. Depois do pecado, nós passamos a ter uma legenda. Quer dizer, o filme está passando, você não está entendendo nada, mas você está colocando a legenda. E quando você está tentando ler a legenda, você não está, você perde muito momento ali, tentando ver o que está acontecendo. E às vezes você lê a legenda está falando negócio e parece que não está batendo com o que está acontecendo. É muitas vezes quando você lê as leis, as teorias, você vai ver o que está acontecendo, parece que não bate. É desconexo muitas vezes as coisas, sabe? E isso é muito ruim. Não há essa desconexão no mundo primitivo. Porque é o que a fala cria, né? A lógica cria, é o que eu falei do fantasma. Ela cria essa oportunidade de ter coisas muito bonitas que na verdade não existem. Porque às vezes são formas de manipular, entendeu? Por exemplo, o surgimento de muitas faculdades, muitos cursos, por que o mundo não melhorou? Não, é isso que sara o mundo, conhecimento. Então por que não melhorou? Não tinha, a gente não tinha acesso a isso. Porque eles são implantados muitas vezes para a sustentação de problemas e não para soluções. O mundo não tem uma data para solucionar esse problema que vem lá do início, ele não tem. Ele tem a sustentação de problemas só. E tem os avanços que eles são gerenciados com mais sofrimento.
enfim, eu só queria explicar para vocês como muitas vezes eu me sinto, né? E sobre esses carimbos. Tanto no meu sofrimento pessoal, de alguma coisa que eu quero falar com Deus, seja sofrimento ou não, a maneira como eu me sinto, a comunicação com Ele, quanto a comunicação com as massas, que eu chamo de massas, né? Essa comunicação como se fosse um carimbo. Acho que por hoje é só. Para mim basta que vocês entendam essa comunicação por carimbos, né? Que é uma comunicação abrangente. É a primeira vez que eu vejo essa questão do carimbo. Eu tinha visualizado que eu entrava numa água e a água ia meio que esse carimbo mesmo. A água, eu sentia cada parte do meu corpo sendo tocada por aquela água. Temperatura da água, tudo. É o que eu tinha falado para vocês, que a comunicação era assim. E agora eu vi o carimbo. Eu lembrei da língua da minha filha tatuada, né, com pirulito. E aí, uau, é isso. Essa comunicação. Por exemplo, se eu quero e sinto, não é por palavras, né, é por sentimento. Eu quero, Senhor, né, e isso eu com Deus, que o Senhor olhe isso da minha vida. Então ele vem, pá, é um carimbo. Ele olha, porque não tem como descrever em palavras. As palavras elas falham em descrever alguma coisa. Esse carimbo ele não tem falha. Ele observa tudo. Ele vem com uma lupa e eu não preciso ficar explicando. É uma coisa, enfim, é muito estranho isso. Fora que eu disse que às vezes eu consigo me ver dentro, né? Por exemplo, quando eu falo de aborto, eu sempre via o aspecto do feto. Então é de dentro. E quando eu comecei a amar as vacas, os patos, é sempre o aspecto de dentro também. Porque o estranho, né? A palavra estranho é aquele que vem de fora. Então, para você amar, você tem que estar dentro. Você tem que estar lá dentro junto. Por isso que eu comecei a pensar, eu as pessoas precisam ir ver como eles estão. E ainda vou falar mais. As pessoas que comem carne, elas precisam ir lá ver como eles estão. Vá ver como está a carne que você vai comer. Vai lá conversar com a sua carne. Vai lá passar um dia com a sua carne. Vai conversar com ela, vai olhar nos olhos da carne que você vai comer. Agora eu tô me vendo me vindo Abel, né, na mente. Eu sei que Abel, ele não nasceu no Éden, né? Ele nasceu aqui na Terra. Eu até compreendo que para ele era algo distante. Para Caim era mais difícil. Imagina que você nasceu e cresceu no paraíso. E depois a sua mãe fez uma coisa tão horrível que o seu pai mandou que você fosse embora por culpa da tua mãe e do teu pai. Você não fez nada, né? Os seus pais que fizeram.
E aí Caim foi expulso. Ele provavelmente tinha muita saudade do Senhor, né? E eu vejo assim, Caim no colo de Deus. E Deus falando, Caim, meu querido, cuida desses. Eu amo muito eles. Você é o cuidador. Eu confio em você. Confio na tua mãe e no teu pai também. E aí quando ele veio para a terra, que é um lugar de castigo, ele vem triste, né? E aí ele lembra, eu vou fazer o que ele me disse. O meu pai, né? Depois de Adão, depois não, que é meu pai junto com Adão. E aí nasce o irmãozinho dele. E ele vê que a mãe sente muita dor. Fica com dó dela, né? Ele sente muito o sofrimento dos outros, né, Caim? E aí ele continua trabalhando, né, na terra, e ele percebe que aquela terra tá difícil, né, mas ele é o que ele quer. O irmão dele, ele não, ele começa um outro modo de viver, que é criando animais. E Caim começa a observar aquilo que Caim ele tem uma aproximação das outras espécies que é que nem a gente tem de cachorro. Que bonitinho. Isso aquilo. Mas Abel não, ele começa a ter uma aproximação das outras espécies que é um estudo. Assim como a observação científica. E ele começa a ordenar esses animais, a pôr ordem. Caim não. Ele só observa, que nem o passarinho que vem no meu quintal. Eu não ponho ordem nele. Eu não estudo ele cientificamente. Eu só vivo aquele momento com ele. Ele vem, que lindo. Ele vai embora. Abel não estava satisfeito com isso. Ele não queria que a ovelha viesse, sabe, que os animais viessem e fossem embora. Não. Ele queria que eles viessem e ficassem. Eles são meus. Entendeu? Esse sentimento começou a brotar no coração dele. Eu não quero que eles... Não, eles não vão mais embora. Jamais, nunca mais. Acabou o tempo da liberdade deles. Agora eles vêm e eles ficam. Porque eles são meus. Caim não tinha esse sentimento de posse sobre eles. Entendeu? Aí ele começa a pôr ordem e estudá-los. Mas o que é o conhecimento? Esse é o conhecimento de quem não é daquele que ama. É aquele que conhece, põe ordem porque ele toma posse. Porque ele quer usar. E aí ele fica bem perto desses animais. Caim não. Ele não é tão perto como Abel. Mas o Abel, ele gera um sentimento naqueles animais e no final ele mata aqueles animais. Então os animais eles se apegam a ele. Mas é um apego que lá no final tem uma traição. É um relacionamento doentio, sabe? Eu entendo que é como a pessoa que fica refém em cativeiro, cativeiro, e é sequestrada. Esses animais são sequestrados e eles se apaixonam pelo sequestrador. Então, as vacas, os animais, né, de cativeiros, eles têm esse sentimento doentio pelo sequestrador. Que são sequestradores, entendeu? Eu sequestrei a sua vida. Eu sequestrei a sua liberdade. Eu também posso sobre ela.
E Caim não, né? Caim continua tentando replicar o Éden aqui na Terra. Aí que não dá certo. E quando Abel apresenta a sua oferta a Deus e Caim apresenta dele, para mim aí já não é mais Deus. É um ser que eu entendi que chama vampira. É ele que recebe as ofertas de sangue e sacrifício. O que é o vampiro? Ele gosta do quê? Sangue. Sangue derramado. Então, quando Abel apresenta, ele ama sangue. Eu amo o cheiro da sua vida. Eu amo o cheiro de sangue. Eu quero mais sangue. Não, me dá mais. Eu vou te abençoar. Entendeu? Não gostou da oferta de Caim. Lógico que a oferta de Caim lembra o quê? O Éden, antes do pecado. O que a vampira quer? Aquilo que lembra o pecado, derramamento de sangue, sofrimento. Eu gosto do sofrimento. Eu quero que as pessoas acreditem que o sofrimento não existe, é mentira. Ninguém está sofrendo. Então, se eu vou criar várias teorias, cursos para dizer para as pessoas que elas não existe o sofrimento. Então, que elas podem continuar fazendo as coisas que ninguém está sofrendo nada, é mentira. Agora, a lembrança do Éden é, você começa a sentir o sofrimento das pessoas e das massas, você começa a receber os SOS e você começa a ter uma urgência de mudança. E não é de avanço. A mudança não é de avanço, o avanço é o pecado. A mudança é outra coisa. É ressensibilização, é relembrar algo. Pelo contrário, é tornar mais lento, é enxergar, é se enxergar no outro. Não é nada do que a gente tem buscado. Essa não é a resposta. Então, quando Caim oferece o fruto dele, e a vampira, é a vampira já. É a vampira que lidera a humanidade. Desde o pecado até aqui, Deus ele se apartou. Deus muitas vezes ele diz, não corroboro com essas coisas. Eu não vejo Deus corroborando com sofrimento. E ela disse que se agradou da oferta de sangue. É claro, é o que a vampira gosta. Vampiros gostam de sangue, de sofrimento. E não gostou da de Caim. Eu não acho que Caim matou Abel de forma, como que eu vou dizer? Proposital. Eu acho que pode ter tido uma briga entre eles. E pode ser que Caim tenha matado Abel, pode ser. Mas de forma culposa. Como legítima defesa. Porque Caim ele era extremamente manso. E quem praticava o homicídio era Abel. Abel, ele sabia como matar. Ele ia treinando, cada vez que ele matava um animal, ele matava melhor. Né? Ele afiava objetos. Ele sabia golpear. Ele sabia onde bater. Caim não. Caim não gostava de ver sangue, né? E aí eu entendo que esse mundo que eu falei para vocês do mundo invertido, esse mundo ele ficou invertido. Por isso que fala que os frutos de Caim, eles não vão prosperar. Porque são os frutos da mansidão.
Os frutos da mansidão, eles não prosperam nesse mundo. Esse mundo é invertido. Só os frutos da violência. Por isso que quando Jesus conta a parábola do Lázaro e do rico insensato, olha a vida de Lázaro, desgraçado. Quantas vezes você pensa, quantas pessoas boas, quanto mais boas elas são, mais elas sofrem. Porque é invertido. Os frutos de Caim, ou seja, os frutos da mansidão, daquele que é manso, que decide não derramar sangue, mas oferecer ofertas para Deus sem sangue inocente, esses frutos não prosperam. É difícil. Porque a vampira não deixa. A vampira quer tudo aquilo que tenha cheiro de sangue inocente. Nem sempre é sangue mesmo, entendeu? Mas alguém está sofrendo. Alguém está mandando SOS. E isso cheira para ela. Tem cheiro bom para ela, o sofrimento. Quando Jesus fala os mansos herdarão a terra, eu vi uma terra com muita gente caída e morta no chão. Aquele sangue, aquela marca, a terra queimada. E eu vi que aquelas pessoas que estavam em pé vivas varreram esses corpos, jogaram fora esses corpos, jogaram no rio esses corpos e tomaram posse da terra e fizeram belíssimas construções. Quem eram os mansos? Esses que foram jogados no rio e perderam sua terra. E quem tomou posse da terra? Não, os mansos não. Então, parece que o mundo está invertido. Jesus fala uma coisa, o que acontece é outra. E por que os frutos de Caim, da mansidão, está lá escrito que não vai prosperar? E a pessoa é mansa, por exemplo, vem alguém com uma arma, você vai conversar com ela, a pessoa dá um tiro em você. Quem ganhou? O manso ou o violento? O violento sempre ganha. Porque o mundo é invertido. A Terra é um lugar invertido. Não tem jeito. Ele é um lugar invertido. O que é a inversão? Ele é o oposto do Éden. O Éden era uma coisa, a Terra é um Éden invertido. Portanto, tudo que é ruim prospera. Tudo que é bom é mais difícil. Tudo que é puro sofre retaliação. Não é para crescer, não é para ir. E aí eu vejo assim, essa vampira, ela sai cheirando. Onde tem cheiro de sofrimento, ela fala, aí, coloca fermento. Fermento é para crescer bastante, para multiplicar. E eu tô sentindo o cheirinho de inocente sofrendo. Isso aí tem que ir para frente, ó. Que é assim que é a evolução, através de sofrimento dos inocentes. Sempre é. Pode olhar cada aspecto da humanidade. Você identifica o sofrimento dos inocentes. Aquele reino, ele prosperou por causa do sofrimento dos inocentes, que é como se fosse o fermento que faz a massa crescer. É isso. É assim que o Egito cresceu, o sofrimento dos inocentes. Roma também. Só que, claro, todos eles uma hora se acabaram, entendeu? Mas é sempre esse é o fermento, é o sofrimento
da inocência, né? Então o mundo ele é invertido. E eu acredito que a gente tem a lembrança de algum lugar. Por isso a gente tem o sentimento de amor, a sede de justiça, de paz. Tudo isso vem de algum lugar, essa carga primitiva de algum lugar. A gente não consegue explicar de forma lógica para alguém sobre essas coisas. A gente até pode escrever textos muito bonitos, mas não é a sede por justiça, paz, amor, a esperança que nós temos, ela é intuitiva. Deus, ele é. A gente tem uma intuição sobre Deus. Todos os povos tiveram essa ânsia por Deus, porque é intuitivo, é uma lembrança. Nós estivemos nas mãos dele, né? Nos moldando. E essa nossa vontade de amar os animais, a gente tem. Ela é intuitiva. A gente lembra, a gente sempre amou esses, sejam pequenos ou grandes. Nós somos os cuidadores do planeta Terra.